Olá, muito boa tarde. No dia 11 de outubro inicia o Ano da Fé, uma iniciativa do Papa Bento XVI, proposta a toda a Igreja, quando se assinalam 50 anos da realização do Concílio Vaticano II, que queremos apresentar neste programa da Igreja Católica, contando para isso com a presença de Teresa Messias, professora na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Monsenhor Vítor Feitor Pinto, pároco no Campo Grande e coordenador nacional da Pastoral da Saúde. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Monsenhor Vítor Feitor Pinto, antes de mais, o que significa ter fé? Eu penso que é uma pergunta... Qual é o seu significado? Eu penso que é uma pergunta extraordinariamente importante. E eu direi, fé cristã, adesão incondicional à pessoa de Jesus Cristo. Ora, durante muito tempo as pessoas supunham que era aderir a algumas verdades, conhecer algumas verdades e depois fazer alguns ritos. Não, não. É adesão incondicional à pessoa de Cristo. E aí eu penso que nós devemos retomar o pensamento de nada mais nada menos que Santo Agostinho, no século IV, que dava as 3 etapas da fé. A primeira etapa da fé era a etapa da confiança, a segunda era a do conhecimento e a terceira era do compromisso. Eu não vou dizer em latim como ele dizia, está bem. Não, mas é engraçado porque no campo da confiança toda a gente se entende, não há problema nenhum. No campo do conhecimento há um desastre completo. Porque as pessoas, como dizia o Papa João Paulo II, na Catequese Tradende, no número 43 e 44, a maior parte dos cristãos adultos são pouco mais do que catecúmenos. Ou diz, quase não são mais do que catecúmenos. Portanto, atenção, como é que não tendo o conhecimento da pessoa de Jesus se pode ter fé enquanto adesão à pessoa de Jesus? E depois o compromisso. Claro que depois na vida familiar, profissional, social, política, económica, só quem tem uma fé em adesão à pessoa de Jesus, conhece suficientemente com as exigências que de Jesus vêm, pode depois levar à prática, realmente uma prática da fé. E eu penso que este que é o grande desafio que nos é feito neste ano da fé. Retomarmos o pensamento de Santo Agostinho, o Papa fala nele, precisamente, para ver até que ponto é que temos uma fé comprometida e não apenas uma fé sentimento. E teremos a oportunidade também de o analisar, até de propor algumas iniciativas que podem ajudar a isso mesmo. Doutora Teresa Messias, acredito que está em sintonia com o Padre Feitor Pinto nesta afirmação do que é a fé. Em todo caso, quando falamos das pessoas que têm fé, da enculturação da fé, aí se calhar não é, enfim, o pensamento já não é tão fácil transmiti-lo, porque depende sempre de cada contexto. A apreensão da fé e a resposta da fé, eu não tenho dúvidas que passam por uma capacidade da pessoa de escrutinar e compreender o que é que a fé significa para si no contexto existencial que é o seu, na sua cultura, na sua história. Mas eu gostava também de pegar nesta pergunta que fez ao Padre Vítor, do que é a fé. E uma das coisas muito bonitas que eu vi na carta que o Bento XVI escreveu para apresentar este ano da fé, diz que a fé começa por ser uma experiência de um amor recebido. Eu acho que este é o segredo para entrar na fé cristã. A fé é uma relação experimentada como alguém que nos ama e é desse amor que nasce a confiança e que nasce a adesão e que nasce a resposta e depois toda uma compreensão mais doutrinal ou mais simbólica da fé. E é nesse nível dos símbolos e dos ritos e da doutrina que é preciso, como o Padre Vítor dizia muito bem, uma cada vez maior compreensão, um nível de compreensão crescente. E isso tem que ser dito. Portanto, a enculturação da fé passa muito, primeiro que tudo, por dar às pessoas a possibilidade de experimentarem essa relação de amor. É que sem isto eu acho que estamos a querer semear a fé sem fundamento. E depois, se a pessoa de facto se sente tocada, se sente encontrada, se sente amada, e esse amor é entendido e é referido à pessoa de Jesus Cristo, então sim. Então temos que entrar por todo um outro contexto, que é o de levar a pessoa a compreender a tradição que está ligada à pessoa de Jesus Cristo e a comunidade que está ligada à pessoa de Jesus Cristo. O que é que acontece a uma pessoa que possa dizer que não tem fé? Como é que a sua vida, que atitudes na sua vida podem emergir? Eu direi de uma maneira muito simples. Quando alguém me diz que não tem fé, eu quero conversar com ele. Não lhe digo, você está errado ou está certo ou nada disso. Porque a dinâmica da fé passa por uma relação. E a primeira coisa que eu tenho a preocupação é de lhe mostrar o Jesus em quem acredito. A isso chama-se testemunho. Paulo VI chamava isso de uma maneira muito bonita, o acolhimento e compreensão universal e a solidariedade com os mais pobres e com os que mais sofrem. E isto é a primeira porta
que leva realmente no acolhimento à pessoa se interrogar. Porque é que este homem é assim? Aliás, o Papa Paulo VI acrescentava logo, se tu fores assim, o outro pergunta-te, porquê é que tu és assim? Eu tenho a oportunidade de dizer, porque acredito em Jesus Cristo. E ele então pergunta, e quem é Jesus Cristo? E há aqui toda uma relação que a partir do ponto de iniciação de um diálogo num campo de uma afetividade, a pessoa começou a descobrir que há outros valores que vale a pena procurar. E então é capaz de os procurar comigo. Porque, repara, uma pessoa que realmente diz que tem fé ou não tem fé, essa situação pode nascer de 3 problemas. O primeiro do seu DNA. Na família ninguém falava dos aspectos religiosos, portanto estava completamente longe desse universo. Depois, precisamente, por a chamada cultura ambiente. E na sua cultura, dos seus amigos, tudo isto, toda a gente pode dizer naquela zona que não acredita em nada. E há muitas famílias hoje em Portugal onde isto acontece de maneira normal, ultrapassando até a fase de cultura cristã que marcava a vida da nossa cidade, podemos dizer. Mas depois há as situações da casa. E se este homem e esta mulher se encontrou comigo, eu tenho que fazer tudo para que ele descubra que eu tenho um quadro de valores que o pode ajudar. E esta relação de ajuda, torna-se realmente um ponto de princípio para ele depois se interrogar sobre os valores que realmente a fé traz. E atenção, eu gosto muito de dizer isto, muitas vezes pomos a fé no conhecimento de verdades. Eu prefiro dizer, à volta da pessoa de Jesus Cristo, há uma série de virtudes que ele anunciou e que se tornam depois o fundamento do caminho novo. João 23 dizia, os fundamentos eram a verdade, a justiça, a liberdade e o amor. E eu, como cristão, tenho que anunciar pela vida estes valores. E a pessoa há de interrogar-se porque é que estes valores, de facto, marcam de uma maneira tão bonita a vida desta pessoa que está à minha disposição, aqui a ouvir-me, a escutar-me, a tentar ajudar. Atitudes comportamentais que decorrem, de facto, de uma opção e adesão à fé em Cristo. Em todo caso, gostava ainda de clarificar um pouco o que é esta atitude crente, a atitude de quem diz ter fé, ou, e talvez isso esteja a acontecer muito também nas nossas sociedades atuais, quem vive numa desconfiança generalizada, ou então quem vive até numa autoconfiança própria também muito acentuada. O mundo, a sociedade atual, estará a gerar esse tipo de atitudes? De desconfiança? De desconfiança ou autoconfiança exagerada? Deixa-me voltar à sua pergunta anterior sobre o não ter fé. Quando alguém nos diz que não tem fé ou que tem fé, eu acho que é preciso descortinarmos o que isso significa. Porque essa palavra assim dita, ou essa expressão, esconde realidades muito diferentes. A fé, como atitude de confiança fundamental, digamos assim, enquanto atitude antropológica, toda a gente a tem. A capacidade para confiar e para se abrir numa relação de confiança a uma alteridade, toda a gente a tem. Geralmente, quando as pessoas dizem que não têm fé, o que não têm é uma fé explicitada e tematizada enquanto resposta consciente e, portanto, livre e escolhida em relação à pessoa de Jesus Cristo. E vivida numa igreja, se calhar. E vivida numa igreja. E referida a uma comunidade crente específica, que pode ser a cristã ou não. Mas, portanto, fé como resposta explícita e consciente a um determinado conjunto de afirmações e a uma tradição é diferente de fé como capacidade de confiança e de abertura a uma relação com uma pessoa. Portanto, eu acho que hoje em dia o que se passa é que as pessoas continuam muito, muito abertas e até cada vez a sentir mais necessidade desta relação de confiança. Querem confiar em algo, uma relação estrutural que lhes mostre que a vida não é apenas redutível ao espaço entre a vida e a morte e que a sua vida vale muito mais e que tem outros horizontes de existência. Isto é uma necessidade de todos. Agora, como é que as pessoas chegam a experimentar essa relação com esse fundamento? Como é que descobrem esse mistério da vida para além do cotidiano? Essa é que é a grande oportunidade que eu acho que a Igreja tem que dar. Tem que dar às pessoas a possibilidade de uma experiência. E se as pessoas se revirem nessa experiência como algo que, de facto, as realiza enquanto pessoas, elas seguem, digamos assim, o fio condutor para onde essa experiência as leva. E é justamente aqui que eu acho que, hoje em dia, há muita gente que tem esta necessidade de se encontrar com o sentido profundo da sua vida. Aliás, o Papa diz isso na carta, não é? O que ele chama são pressupostos da fé. Não é que as pessoas estejam completamente sedadas à fé. O que elas depois não conseguem é dar o salto para essa sua necessidade e reconhecerem-na na Igreja Católica e aderirem a todas as propostas e a todas as doutrinas e a todo o modo como é configurada essa experiência de fé na Igreja Católica. Sendo um objetivo Católica. essencial a descoberta da pessoa de Jesus Cristo.
Na Igreja Católica é sempre essencial que a pessoa se refira e que descubra essa fonte de realização profunda na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu acho que a Igreja Católica tem que ser muito pedagógica e tem que encontrar meios para motivar, para captar, para atrair a si esta necessidade profunda de espiritualidade verdadeiramente que as pessoas têm e que andam à busca, às vezes em contextos muito variados. E de uma maneira que antigamente não andavam. Hoje em dia as pessoas escolhem a partir do seu próprio sentido de autonomia e da sua própria escolha pessoal. A tradição já não pega. Seguir uma religião porque o pai segue, ou porque o professor segue, ou porque o mestre diz, ou porque a igreja diz, o dizer já não basta. Ou a pessoa faz a experiência e percebe dentro de si que essa experiência deixa rastro, deixa fruto, dá horizonte, dá sentido, torna-a mais feliz e mais realizada, ou então, se vamos só querer que a pessoa aceite um conjunto de verdades, se calhar não vamos atrair e orientar esta necessidade da fé, esta necessidade de espiritualidade para a pessoa de Jesus Cristo, onde eu acho que verdadeiramente só nele se encontra essa plenitude. Mas isso é uma pedagogia. É uma pedagogia uma distinção. Porque, efetivamente, a primeira etapa da fé que a Teresa apontou, do meu ponto de vista, é a fé antropológica. Toda a gente tem uma fé, toda a gente acredita em alguém, tem confiança em alguém. Mas nós estamos a dar o salto para a fé cristã. E ao pensar na fé cristã, é preciso alguém que o anuncie. Porque se não o anunciar, não recebe. Aliás, São Paulo é claríssimo nisto, não é? Portanto, ele sentiu a necessidade de evangelizar sempre, para dar a conhecer a pessoa que depois poderia ser amada. E essa pessoa reveladora do amor. Até porque, como diz São João também de uma maneira muito clara, Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu filho. Portanto, o seu filho é a expressão máxima do amor. Então, na nossa relação, não pode ser uma relação doutrinal, ideológica, de comportamentos, não. Tem que ser uma relação de amor profundo. E aí estou incondicionalmente de acordo na ideia realmente de ser a revelação do amor que se faz precisamente através do crescer na fé. E aí, deixe-me só dizer isto que é muito importante. O Papa, a certa altura, parece-me que no número 10 da sua carta diz uma coisa muito bonita. Eu creio, é a fé da Igreja expressa individualmente por cada um e tal. Nós queremos, é a fé da Assembleia, que de facto tem um determinado tipo de comportamento de riquezas e que revela essas riquezas. Portanto, eu direi, antes da fé da Igreja, quer dizer, a Igreja já se revela na minha atitude pessoal. E daí, precisamente, eu, por exemplo, como pároco, como sacerdote, que ouço imensa gente, tenho que acolher sem mais. Sem qualquer juízo, seja qual for o problema que me trazem, eu tenho que estar de coração aberto e ver esta pessoa que problema me traz, que preocupação tem, como é que eu lhe vou revelar que Jesus a ama. E a partir, ama ou o ama, quer dizer, e a partir de Jesus o ama, quer dizer, eu tenho que lhe dizer que de facto estou disponível para fazer caminho, para acompanhar, para ajudar a crescer. Acredito, no entanto, que aquela atitude pedagógica que a professora Teresa Messias falava que é necessário ter diante dessa apetência por confiar em algo, acredito que seja desafiante para a Igreja Católica, para chegar, de facto, depois à pessoa de Jesus Cristo. Eu, por acaso, não gosto nunca de dizer para a Igreja Católica, gosto de dizer para os cristãos. Quer dizer, as pessoas, porque isto é uma relação interpessoal, que está sempre em questão. Os cristãos depois, é mais abrangente. Não, a pessoa depois descobre que há uma comunidade. A pessoa depois descobre que há uma comunidade. Mas, à partida, não é a Igreja que vai já oferecer isto, aquilo, aquilo outro, não. Somos nós cristãos, convencidos, verdadeiramente apanhados, como diz o Papa, com uma fé verdadeiramente esclarecida, comprometida, de facto marcada por uma revitalização constante. E tudo isto leva-me a comunicar ao outro aquilo em que eu acredito. E de repente ele descobre que eu estou num grupo. E depois diz-me, também gostava de entrar para o grupo. Então, quando chega ao grupo, então é que chega a conhecer precisamente o mistério maravilhoso da Igreja. E agora aqui temos um problema que é conflituoso. E qual é o problema? É que muitos dos que me procuram são batizados. São batizados. Estão dentro da Igreja. Não são os não batizados que me procuram tanto. São os batizados. Mas que, pelas situações mais diversas da vida, e aqui não vou descrever precisamente essas situações, acabaram por se separar, se afastar completamente. Por razões ideológicas, por razões morais, por razões de atitude, de compromisso na história, cortaram relações com tudo, inclusive com a Igreja. E aí apareceu a Igreja muitas vezes que os seus sinais não foram suficientemente claros. Então cortou relações. Como é que eu vou ajudar este homem, esta mulher, a descobrir que, afinal, o seu batismo continua, pelo Espírito Santo, a levá-lo a ter vindo ao meu encontro, para que, através disso,
se criar a tal relação redentora. Se me permite, e aproveitando aqui o contributo do Padre Vítor, eu gostava de referir uma situação também que é muito comum e que está para além daquela que nós há pouco falámos, que é das pessoas que têm fé, que têm esta abertura, mas ainda não a referem explicitamente à pessoa de Jesus Cristo. De facto, o ano da fé tem que ser um ano de anúncio de uma experiência vital que é a nossa. E a Igreja é chamada a testemunhar a fé. E testemunhar a fé é algo contagiante, portanto, é algo da ordem do exercício da vida. É um testemunho de vida e, portanto, há uma comunicação de vida. A fé anuncia-se comunicando a vida. Mas tem que ser, de facto, uma experiência que apareça como atrativa. E como uma experiência que deixa alguém feliz, não é? Porque, caso contrário, não é apelativa para ninguém. O que o Padre Vítor diz é também muito típico da nossa sociedade e é, de facto, um fenómeno sociológico extremamente importante, que é, cada vez mais temos os chamados católicos nominais. Isto é, que já foram batizados, que não têm nada contra a fé católica no sentido teórico, mas que têm uma relação de grande distância, estão nas franjas, digamos assim, da comunidade cristã. Porque não praticam tanto, porque concordam com umas coisas, não concordam com outras, e, portanto, vivem a sua experiência cristã de maneira muito própria. E este é que eu acho que é um caso, ou um conjunto de um fenómeno, um conjunto de realidades na nossa sociedade, que este ano da fé deve procurar de maneira muito específica ir ao encontro. Pessoas que até se dizem cristãos, se fizeram um inquérito nas sondagens, até se dizem cristãos, dizem-se católicos. Mas depois, na realidade, essa experiência da fé é uma experiência que está ainda muito incipiente, ou que está muito adormecida, ou que passou por experiências traumáticas do ponto de vista biográfico. E é esta relação vital com Deus, com Cristo, que a Igreja tem que recuperar. E pode estar aí uma grande oportunidade de desenvolver durante este ano. Eu acho que tem que estar aqui no horizonte da Igreja uma grande atenção a estas pessoas que estão mais afastadas, digamos assim, de uma prática regular ou de uma presença regular às comunidades, mas que estão abertas e que estão, de facto, interessadas em encontrar-se com uma experiência de fundo. Portanto, a minha grande tónica é sempre a fé. É importante porquê? Porque nos transforma. Se a fé não nos transformar... pegar aqui no novo elemento. Deixa-me só terminar. Está colado isto, diga-me. Se a fé não nos transformar, eu acho que, de facto, deixa de ser contagiante. Se nós não vimos que a vida se altera e que se altera para melhor e que a pessoa se sente transformada por dentro e mais capacitada na sua relação com os outros e mais encontrada consigo, não sei se não perderemos um bocadinho esta capacidade de fogo, não é? Mas eu pego exatamente nisso para dizer que uma das tentações que nós podemos ter na vida dos cristãos neste ano da fé é centrarmos numa fé altamente espiritualista. E não compreendermos o que diz, eu chamo a atenção para o número 14 da carta. A carta do Papa número 14 é de um brilhantismo fantástico, porque chama São Tiago, a fé sem obras é morta, e vai até a um ponto que diz, se tu me mostras a tua fé sem obras, eu prefiro mostrar-te as minhas obras que revelam a minha fé. E a partir disso... Fala da caridade eu a partir disso não pude deixar de ir buscar este texto. De facto, não poucos cristãos dedicam totalmente a sua vida a quem está mais sozinho, mais marginalizado, mais doente. Isto são as obras que revelam a nossa fé. Curiosamente, nós na Pastoral da Saúde vamos lançar já dentro de pouco tempo, dia 20 e 21, precisamente para toda a Diocese de Lisboa, umas jornadas em que diz Pastoral da Saúde no ano da fé. Então, depois de estudarmos a carta, então, há pessoas que com a doença reencontram Deus. E há pessoas que com a doença se afastam de Deus. E dizem assim, mas porquê a mim? O que é que me fizeste, Senhor? E outras pessoas que dizem, eu já cortei relações com Deus há 30 anos por causa da doença crónica que tenho. Agora, como é que eu vou lidar com isto em Pastoral da Saúde? Como é que eu vou dar qualidade de vida? E é engraçado, descobrimos, por exemplo, que o hospital tem que ser um lugar de anúncio do Evangelho. O médico, o enfermeiro, todos os que são cristãos têm que anunciar o Evangelho. Muito pouco tempo. Pedia para, sinteticamente, nos dizer numa paróquia de que forma é que este ano pode ser dinamizado. Olha, nós na nossa paróquia envolvemos todos os movimentos. Temos 39 experiências diferentes, que são, todos estão empenhados em descobrir, ou na linha do aprofundamento da fé, ou na linha da ação resultante da fé, o que fazer, precisamente, para responder ao ano da fé. Um ano da fé que não pode ser apenas uma festa. Tem que ser um grande compromisso de renovação interior. Porque muitos de nós, nas nossas comunidades cristãs, temos uma fé muito espiritualista, mas que depois não encarna uma vida forte para transformar a sociedade.
quem me dera que a partir da fé dos cristãos houvesse alterações na vida social, na vida política, na vida económica, na vida familiar, sem dar demasiada importância, precisamente, a essas ações, porque antes delas tem que haver um compromisso efetivo na pessoa de Jesus Cristo. Um setor que creio também será vital para analisar estas temáticas são as novas gerações. Aí com características específicas, mas que desafio também acha a professora Teresa Messias que este ano pode constituir para que se anuncie aos adolescentes e jovens a fé e a novidade de Jesus Cristo? Eu acho que a fé tem que ser, em relação às camadas jovens, sobretudo transmitida em 3 vetores. Um que é um vetor de experiências tocantes e existenciais. Tem que se arranjar formas de envolver os jovens, de atrair os jovens. Modelos, encontros, propostas, jornadas, de maneira que eles se aproximem, de facto, das comunidades crentes e que possam experimentar essa vida que eu digo que é o que realmente atrai na Igreja. E que não tem nada de espiritualista. O Padre Vítor dizia que a grande tentação é fazer do ano da fé uma espécie de proposta espiritualista. Não posso estar mais em concordância com ele e contra esta ideia. Espiritual sim, espiritualista não. Os jovens precisam desta experiência, mas precisam também, aliás, como todo o resto da comunidade, de aprofundar os seus conteúdos, de perceber o que é isto da Igreja enquanto conteúdo objetivo de crer em pessoas concretas e as implicações desse crer. E nesse sentido, por exemplo, a Universidade Católica, este ano, ao longo do ano 2012-2013, vai desenvolver uma proposta que eu acho extremamente interessante, que serve para jovens e para não tão jovens, que é um curso sobre a fé da Igreja. Um curso anual em regime de e-learning, em que as pessoas podem, ao longo de 6 módulos, desenvolver toda esta relação de conhecimento e reflexão sobre os conteúdos da sua fé. Terceiro aspecto muito importante. Terceiro vetor. Eu acho que não temos que nos inibir em falar de que a oração é muito importante na experiência da fé. E a oração não quero nada com isto referir de aspectos pietistas. É, no fundo, um entrar em nós mesmos e uma abordagem, uma visão do mundo que está à nossa volta, para encontrar nesse mundo a necessidade do compromisso que o Padre Vítor falava. Uma oração que leva a um compromisso social, a um compromisso com as pessoas, a um compromisso de responsabilidade naquilo que se passa hoje em dia no mundo, com as necessidades concretas que estão à nossa volta. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem assim gostava de acrescentar só uma coisa pequenina, que é o seguinte: fazermos do credo a nossa oração de todos os dias. Fica também essa sugestão, Padre Vítor. Eu penso que é fundamental. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos, de facto, apresentar a relevância que o Ano da Fé pode merecer por parte de quem realiza ou procura realizar uma experiência crente. Desejo bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.